Que bom poder estar aqui de novo com vocês, falando sobre um tema que eu particularmente gosto muito e que trabalhei durante muitos anos. Não sei se vocês se lembram, eu sou Sônia Pitiliani, psicóloga clínica, psico-oncologista, anos de hospital, de oncologia, e fui convidada, com muita honra, aceitei esse convite, para poder vir novamente falar sobre algo que eu acredito muito e vejo que cada vez mais está difundido no Brasil, nas pessoas, que é a questão do Outubro Rosa. Então, eu fico muito contente de poder estar aqui com vocês novamente, trazendo algumas coisas que já modernizaram de quando a gente gravou a nossa primeira fala. Outubro Rosa, a prevenção de câncer de mama. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que prevenção é tudo de bom na vida, né? Hoje, a gente previne um sem números de doenças, tanto físicas quanto emocionais. Hoje, a gente consegue prevenir vários aspectos de câncer, coloretal, mama, próstata. A gente consegue prevenir doenças como diabetes. A gente consegue fazer com que o Alzheimer apareça depois de um tempo na vida das pessoas. Pesquisas recentes mostram todos os indicativos para que o Parkinson seja detectado com mais rapidez no diagnóstico. Então, eu fico muito contente de poder saber que a gente, falando sobre prevenção, a gente está chovendo no molhado, mas é um molhado que não está alagando e que está dando oportunidade de muita gente tirar um pouco essa noção de preconceito e, de repente, começar a pensar em prevenção. Prevenção é uma coisa que a gente faz e que realmente ajuda muito. Por isso que eu quero falar para vocês que esse Outubro Rosa é um movimento internacional que desde 1990 começou com algumas pessoas nos Estados Unidos falando sobre conscientização de câncer de mama. A gente fala muito do câncer de mama, mas a gente não pode esquecer também que tem os outros cânceres. Ainda bem que a gente tem muita cor, né? É setembro amarelo, é janeiro laranja, tem outros meses verde, roxo. Então, assim, que bom que a gente pode usar as nossas cores aí à vontade. Mas o Outubro Rosa começou exatamente pela importância da prevenção em 1990. Olha como faz tempo. E o mais comum dos cânceres nas mulheres, que é o câncer de mama, é exatamente o câncer que foi escolhido para ser objeto de fala dessas mulheres e objeto de prevenção na área da saúde. Agora, é importante frisar que o câncer de mama, ele não é, embora seja um movimento que as mulheres aderem demais, a gente não pode esquecer que o câncer de mama não é exclusivo das mulheres. O câncer de mama atinge tanto mulheres quanto homens. É muito mais comum nas mulheres, mas os homens também podem ter, eles têm às vezes uma ginecomastia, mamas maiores, pessoas com um grau de obesidade às vezes maior, desenvolvem mamas maiores, e a gente tem que prevenir, sim. O homem faz mamografia, sim, quando as mamas são grandes, para a gente poder saber o que está acontecendo. Vou definir para vocês de novo um pouquinho, para a gente lembrar o que é prevenção. É um conjunto de atividades que busca antecipadamente prever alguma coisa, né? A prevenção é exatamente isso. É algo que a gente vai tentar detectar antes que aconteça. E com isso a gente consegue prevenir tantas e tantas doenças, tanto físicas quanto emocionais. A prevenção ela pode ser primária, secundária e terciária, principalmente agora falando na questão do câncer de mama, né? A prevenção primária, a gente vai olhar muito o estilo de vida e difundir muito a questão do autoexame. Autoexame é fundamental para as pessoas com mamas, não vamos esquecer dos homens, poderem estar fazendo. As mulheres, sim, porque está ligada à questão da menstruação. Mas prevenção primária é estilo de vida, que engloba tudo aquilo que está sendo falado hoje em dia. Exercício, boa alimentação, uma vida, na medida do possível, saudável, sem tanto estresse, sem tantos riscos, né? Porque às vezes a gente adora correr risco em algumas coisas que
é bom prevenir, né? O prevenido cuida. Prevenção secundária. A prevenção secundária já é um passo a mais. Exames clínicos que vão ser feitos, a mamografia e a ultrassonografia. Às vezes os médicos pedem alguns exames de sangue complementares, mas a prevenção secundária é bem isso. É quando a gente entra na categorização dos exames. E a prevenção terciária, quando a gente consegue ter o diagnóstico e a gente tenta fazer uma redução de danos. A redução de danos também é importante, quer dizer, quanto mais precoce for a avaliação, quanto antes a gente consegue detectar que alguma coisa não vai bem na nossa vida, seja o câncer de mama, ou seja, qualquer questão que diz respeito à nossa saúde física ou emocional, é legal a gente pegar no início, né? É bom prevenir, cabe em qualquer lugar. O câncer, ele é um crescimento maligno de células desordenado que invadem os tecidos. Então, essas células cancerígenas, elas invadem o tecido e muitas vezes elas acabam tomando conta de um órgão. E acontece muitas vezes do câncer, quando não tratado, quando não pego preventivamente, ele acaba muitas vezes se espalhando por outros órgãos, que é aquilo que a gente chama de metástase, que é o que a gente tem que tentar reduzir em termos de danos da melhor maneira possível. Tumor não é só maligno, não, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, eu estou com um tumor, o médico falou que eu estou com um tumor, que precisa fazer biópsia, precisa tirar, precisa ver. Ótimo! É a forma que a gente tem de prevenir mais ainda. Precisa fazer biópsia, sim, a gente tem muito medo, aliás, é muito preconceito, né, gente? Quando a gente fala da palavra câncer, as pessoas logo associam com dor, com sofrimento, com morte. O impacto emocional é muito grande, não só no paciente, não só em quem recebe a notícia, quem está com a doença, mas em todos que estão à volta. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso daqui a pouquinho. Mas o câncer, para vocês saberem, ele pode ser maligno e pode ser benigno. Ele é benigno quando ele é simplesmente uma mutação celular. Então, faz a biópsia, a gente consegue diagnosticar a benignidade, ótimo. Vamos continuar controlando, vamos continuar prevenindo. E quando a gente faz a biópsia e a gente detecta que existe um comprometimento nos tecidos, as células cancerígenas se desenvolveram no tecido, a gente tem o diagnóstico, então, de câncer de mama, que é o que a gente precisa prevenir. Às vezes as pessoas, até pelo fato de ser psicóloga, as pessoas me perguntam, o câncer, e algumas outras doenças também, mas o câncer é emocional. Eu, depois de 42 anos de vida profissional, eu posso dizer com toda tranquilidade e com toda seriedade que eu construí a minha carreira, que eu acredito muito na multifatorialidade das questões. O câncer não é só emocional, ele não é uma doença isolada, provocada por hereditariedade. Aliás, as pesquisas dizem que a parte genética hereditária do câncer corresponde a 10% apenas. Mas é um conjunto de fatores. É a vida que a gente leva, a maneira como a gente enfrenta as nossas dificuldades, sejam elas do mundo corporativo, do mundo do trabalho, sejam elas do mundo pessoal, do mundo espiritual, não vamos esquecer disso. A maneira como a gente se sente impactado por tantas e tantas situações. Se vocês me permitem, há uma semana atrás, 11 dias atrás, todo mundo acordou impactado com bombas sendo disparadas de uma cidade para outra, com uma guerra se anunciando, onde não tem como a gente não ficar abalado, não tem como não ficar mexido. São pessoas que estão sofrendo também, né? Numa outra dimensão, numa outra forma, mas quando muitas vezes os profissionais da área da saúde chegam e falam assim, precisa diminuir o estresse, né? A gente vai falar, como? Bem que tenta, né? Mas é exatamente isso. É a multifatorialidade que faz com que todas essas coisas que nos circundam, que estão à nossa volta, nos impactem. E para cada um, como tem as diferenças individuais, cada um é um, do mesmo jeito que a gente tem RG, ninguém tem um RG igual ao do outro,
As nossas impressões emocionais, vivenciais, as nossas experiências de vida, elas são individuais. Cada um tem a sua. Por exemplo, se a gente falar na questão do próprio câncer, se você pegar 10 mulheres vão te falar mais ou menos a mesma coisa, mas cada uma vai ter um histórico. Cada um vai vir com verdades, com medos, com situações que dizem respeito ao seu tempo, ao seu estado de vida. Então, eu acredito muito na multifatorialidade das doenças. Não é só o câncer de mama. Eu conceituo isso em todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar para as pessoas, eu sempre aponto essa multifatorialidade, essa multidimensão de visão que a gente tem do ser humano hoje em dia. Quando a gente fala em multidimensão, né, da questão do mundo, eu não posso deixar de falar que o câncer de mama e o câncer em si também, não vamos esquecer disso, é um dos maiores desafios de políticas públicas de saúde que a gente tem no nosso país. E não é diferente nos outros lugares também. A incidência é muito grande. E o que acontece? Nossas políticas públicas muitas vezes deixam muito a desejar. Não é só o mundo público, não, gente. O mundo dos convênios, o mundo particular, também está muito difícil hoje em dia. Por isso que é importante a gente prevenir, para não deixar chegar num escalonamento onde a gente precise de mais recursos. Algumas questões eu levantei aqui para colocar para vocês, porque eu acho importante saber, acho importante comentar. O fato das pessoas fazerem autoexame todo mês não significa que não tem que fazer mamografia. Ah, tá tudo bem, tá tudo certo. Não percebi nada, não detectei nada, não tem nada de diferente. O fato de fazer os exames de mamografia, as visitas ao ginecologista, os exames de rotina, eles são super importantes de serem feitos. E em escala maior até, às vezes, né? Até para as outras doenças. Hoje em dia a gente tem colonoscopia, a gente tem, inclusive quando a pessoa tem câncer coloretal, ela tem que fazer endoscopia, colonoscopia. Então, são vários. A medicina avançou muito. Hoje em dia a gente tem técnicas na medicina, o avanço tecnológico, né, muito grandes, extraordinárias, e a gente consegue também fazer com que esse avanço possa entrar na questão da prevenção. Então, o autoexame não anula a mamografia. Faz o autoexame, faz a mamografia e faz todos os outros exames complementares também. É que aqui a gente tem que focar no câncer de mama, porque se deixar também eu fico falando de quase todos e não está certo. Atenção a qualquer modificação no formato, no tamanho da mama, nas alterações que às vezes podem acontecer, ou em pequenas bolinhas que a gente vê muitas vezes circundantes à mama. Às vezes a gente pensa que é alguma alergia, que é algum cisto, mas tem que verificar. Normalmente essas bolinhas, às vezes, elas aparecem não só na mama, mas também aqui, nessa parte das axilas. Tanto que o autoexame a gente faz das axilas para a mama, né? Nem todo nódulo de mama é câncer. Pode ser uma alteração hormonal, pode ser uma mutação celular, como a gente tinha visto. Então, ninguém precisa sair por aí desesperado quando o médico fala na palavra tumor. A gente precisa primeiro fazer exames para detectar maligno, benigno, aí a gente vai ver como é, onde é, como está colocado, de que forma, o que compõe e todas as coisas derivadas daí. Só para dizer para vocês, olha, o autoexame a gente costuma fazer, eu digo que é importante fazer desde os 20 e tantos anos, mas tecnicamente a gente coloca acima dos 35, 40 anos, 7 dias após a menstruação, você pode fazer o autoexame de pé ou deitada. De pé você vai pôr a mão assim e deitada você vai pôr a mão atrás da nuca. Você começa pelas axilas e vai apalpando no sentido horário as mamas. Faz numa e depois faz na outra. Quais são os tratamentos, né? Muita gente fica super assustado porque é difícil lidar com o preconceito. E falar em câncer é mexer com tabus, com mitos. Aquilo que eu disse para vocês, o preconceito
da dor, do sofrimento, da morte. E hoje a gente consegue vitórias tão boas nessa área. Hoje a gente estabiliza muitos cânceres e o de mama também. Os tratamentos são, primeiro, diagnóstico e estadiamento. Quer dizer, a partir do momento que você nota que tem alguma coisa alterada, ou pelos exames de rotina, ou pelo autoexame, você vai no médico e ele vai buscar, através de vários exames, estabelecer um diagnóstico que vai dizer é benigno, é maligno, e o que a gente vai fazer daqui para frente. E o tratamento? Os tratamentos podem ser cirurgia, via de regra, às vezes acontece de se fazer uma mastectomia, que é uma retirada total da mama, ou às vezes, quando o tumor é muito pequenininho, está muito bem localizado, a gente consegue fazer uma quadrantectomia. Faz um quadradinho, é disso mesmo, a quadrantectomia é um quadradinho que é feito no seio da mulher, aonde o tumor está localizado, e a gente consegue fazer a cirurgia da retirada desse nódulo. Depois a gente tem tratamento de radioterapia, de quimioterapia, e aí é o oncologista clínico que vai determinar o que você vai fazer. Se vai fazer primeiro quimioterapia e depois a radioterapia, se só a quimioterapia resolve, se a cirurgia foi resolutiva. Nós temos 3 tipos de quimioterapia. A quimioterapia preventiva, que é realmente quando toda a cirurgia deu certo, todo o tumor foi retirado, então a mulher ou o homem faz um pouco de quimioterapia preventiva, para a gente ter total certeza da erradicação do tumor. Ela pode ser curativa, quando realmente existe uma implicação maior, e ela pode ser paliativa, que é quando o estágio do câncer está muito adiantado e a pessoa está com está com câncer também metástases, né, em outros órgãos. Nós temos também a hormonioterapia, e depois que faz tudo isso, hoje já faz um tempo, existe a possibilidade da reconstrução da mama. Quais são as implicações emocionais do câncer? Aquilo que eu disse para vocês no início, atinge pacientes e familiares. É um diagnóstico de intensa angústia, porque a associação com dor, sofrimento e morte é imediata. A primeira percepção que as pessoas têm quando se fala na palavra câncer é que não há cura. E via de regra, nós não usamos a palavra, o que nós, quando eu digo, é a equipe multiprofissional que trabalha com a área da oncologia. Nós não utilizamos a palavra cura, e sim a estabilização da doença, né? O que é uma coisa muito importante. Quando você não tem sinal de doença ativa, significa que você atingiu nota 10 com direito a estrelinha e coraçãozinho. O que é importante para isso, né? Para que a gente não tenha essas angústias, essas ansiedades, essa questão dessa fantasia, e todo mundo tem um caso para contar, vem falar de alguma pessoa, de alguém que já teve, que curou, e de um chá milagroso, e de uma situação... Recursos não faltam, né? Mas a gente tem que procurar sempre não ir para o lado das pseudociências, mas seguir o caminho científico, que é o caminho que a medicina e as áreas afins da oncologia colocam como uma forma de tratamento. O que é? Informação qualificada. Isso é uma outra coisa que eu também, junto com a multifatorialidade, eu passo a defender cada vez mais. Informação correta. O profissional munir o paciente e o familiar de informação. Você ir buscar leitura, você ver, não para se arrepiar com os casos, mas para você realmente conseguir entender. Hoje a gente tem o tal do Dr. Google, que facilita muito a vida da gente. Não que a gente tenha que se basear, porque o Google não fez medicina, né? Mas assim, a gente tem que ouvir qualificadamente as pessoas que têm algo a nos dizer, né? Toda a equipe multiprofissional, que muitas vezes é composta do oncologista clínico, do psicólogo, da fisioterapeuta, às vezes terapeuta ocupacional, as enfermeiras, né, que são tão cuidadosas com o paciente e sempre estão junto, né? Aliás, as que mais tempo ficam junto com o paciente. Então, informação qualificada,
Ouvir e acolher o paciente e seus familiares é fundamental para os profissionais que trabalham nessa área. Para o paciente e para os familiares é fundamental também enfrentar as rotinas, as mudanças nas rotinas, porque muda muita coisa, né? É o hospital, é tratamento, é visita em médico, é exame, é quimioterapia. Então, a gente tem que ter recursos entre o apoio da família, dos amigos, para conseguir estar fazendo frente a tudo isso. E a gente também tem que tentar entender o paciente quando ele coloca algum mecanismo de defesa frente à doença. Muitas vezes o paciente nega, muitas vezes ele deprime, ele barganha, ele faz umas trocas com os divinos, né? Com as crenças, com as religiões muito grande, muito intensa, deposita muita confiança nisso. E eu acho fundamental, fé e esperança são coisas que são requisitos fundamentais no tratamento para qualquer paciente. E aí vem muitas vezes, quando o paciente está na frente da gente, conversando, expondo o que aconteceu, o que houve, sua história de vida, para, de repente, estar naquele momento, vivendo aquela situação, uma pergunta muito frequente que acontece é: mas por que eu, doutora? O que aconteceu comigo? Na minha família ninguém tem histórico de câncer e, na maioria dos casos, não tem mesmo. Eu não fumo, eu não bebo, eu só trabalho. Então, assim, é multifatorial. São as várias questões que levam àquela história. E muitas vezes eu tento mostrar para os meus pacientes que nem tudo tem resposta, né? A gente aprende lá na 4ª série, 5ª série, que a vida é um questionário, né? Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Quem foi o inconfidente da Revolução, de Tiradentes? Nem todas as perguntas que a gente tem na vida têm resposta. Então, essa é uma das que fica muito difícil responder, às vezes, por que aquela pessoa teve câncer. Foi mutação genética? As células a gente carrega junto, né? Foi mutação genética? Foi um acidente de percurso? É genético e hereditário? Sim, existe essa parcela. É emocional, é do ambiente, né? Tem pessoas que mexem, às vezes, com determinados materiais e aí vão desenvolver câncer de pulmão, câncer de estômago. Assim, é multifatorial, não dá para a gente responder. O que eu coloco para vocês, já fechando um pouco esse nosso encontro? Algumas pequenas orientações, se vocês me permitem. Falar abertamente sobre a doença, esclarecendo os preconceitos, que são inúmeros. As mulheres ficam com medo de perder o cabelo, elas acham que não vão ser mais mulheres porque estão perdendo a sexualidade pelo fato de uma cirurgia de mama. Gente, vamos acabar com o preconceito, vamos tentar entender o que acontece e deixar o preconceito meio de lado, né? Saber pedir ajuda e reduzir o estresse do adoecimento. É importante vocês saberem, o tumor ele leva 10 anos para atingir 1 centímetro, mas depois de 6 meses ele passa a crescer rapidamente. Por isso a gente tem que ter muita imediaticidade e muita clareza do porquê da prevenção. As doenças não esperam, elas acontecem. Por isso eu posso dizer para vocês com todo carinho: cuidem-se, previnam-se. A questão do câncer de mama, assim como tantas outras doenças, é perfeitamente detectável.